boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 16 de novembro. A celebração da democracia e da soberania do povo. Mesmo em tempos de pandemia, milhões de brasileiros vão às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores. Presidentes do STF e do TSE destacam a participação popular e a transparência da votação no primeiro turno das eleições municipais. Há pouco, em coletiva de imprensa, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que pediu investigação da Polícia Federal para apurar ações de milícias digitais para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. STF decide que julgamento do mensalão não anula a reforma da Previdência de 2003. Supremo declara que paridade de vencimentos entre policiais civis ativos e inativos de Rondônia é inconstitucional. Ministro Ricardo Lewandowski determina que defesa do ex-presidente Lula tem acesso a correspondências da Força Tarefa da Lava Jato com autoridades estrangeiras nos casos que envolvem o petista. Nesse domingo, o brasileiro deu mais um exemplo de cidadania. Milhões de pessoas foram às urnas eleger prefeitos e vereadores. Mesmo com a pandemia do coronavírus, as eleições foram tranquilas em todo o país. Título de eleitor na mão e cidadania na cabeça. Mais de 100 milhões de brasileiros saíram de casa nesse domingo com a missão de eleger prefeitos e vereadores. O processo nos 5.567 municípios não teve grandes incidentes. Menos de 1% das urnas apresentaram defeito e tiveram de ser substituídas. Neste ano, houve uma preocupação a mais. A eleição entra para a história como a primeira em meio à pandemia. Eleitores mesários tiveram de seguir normas rigorosas de segurança, com uso de máscaras, protetores faciais e álcool em gel. Nós tivemos a preocupação de dar o máximo de segurança à saúde pública de todos. Em plena pandemia, nós tivemos um índice de abstenção pouca coisa superior à das eleições passadas. Eu queria verdadeiramente cumprimentar de coração o eleitorado brasileiro que compareceu em massa, apesar das circunstâncias. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o índice de abstenção foi de 23%, número próximo do das últimas eleições presidenciais, em que 20% dos eleitores não votaram. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, esteve no TSE e elogiou a condução do pleito em plena crise sanitária. Eu parabenizo primeiramente os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, pela organização exemplar de toda essa eleição sem qualquer incidente. Mas mais importante é parabenizar o cidadão brasileiro que, em meio a essa pandemia, compareceu às urnas. Emocionante ver pessoas deficientes, pessoas idosas fazendo questão de revelar ao mundo que realmente o Brasil é verdadeiramente um Estado democrático de direito. Eleitores de 25 capitais do Brasil foram às urnas nesse domingo. Ficaram de fora Brasília, que não tem prefeito, e Macapá, que teve as eleições adiadas. 7 capitais elegeram seus prefeitos. 18 terão segundo turno no próximo dia 29. Das 7 capitais que já definiram o resultado, apenas uma delas, Salvador, não reelegeu seu atual prefeito. Os eleitores escolheram o atual vice, Bruno Reis, para ocupar o cargo. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil foi reeleito. Também conseguiram se manter no cargo os prefeitos de Curitiba, Rafael Greca, de Florianópolis, Jean Loureiro, de Natal, Álvaro Dias, de Palmas, Cíntia Ribeiro e de Campo Grande, Marquinhos Trade. Outras 18 capitais vão definir a disputa em segundo turno. Em Aracaju, Edivaldo Nogueira vai disputar o segundo turno com Daniele Garcia. Em Belém, a disputa será entre Edmilson Rodrigues e delegado Eguti. Em Boa Vista, entre Arthur Henrique e Otaci. Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro e Abílio Júnior. Em Fortaleza, Sarto Nogueira e Capitão Wagner. Em Goiânia, Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso. João Pessoa, Cícero Lucena e Nilvan Ferreira. Em Maceió,
haverá segundo turno, que ainda está indefinido. Em Manaus, Amazonino Mendes vai disputar com Davi Almeida. Em Porto Alegre, Sebastião Melo e Manuela Dávila vão disputar o segundo turno. Em Porto Velho, a disputa será entre Hildon Chaves e Cristiane Lopes. No Recife, João Campos e Marília Reis. Em Rio Branco, Socorro Nery e Tião Bocalon. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e Eduardo Paes. Em São Luís, Eduardo Braide e Duarte Júnior. Em São Paulo, Bruno Covas e Guilherme Boulos. Em Teresina, Doutor Pessoa e Kleber Montezuma. E em Vitória, delegado Pasolini vai disputar o voto do eleitor com João Coser. Por causa do apagão no Amapá, as eleições em Macapá foram adiadas. Com isso, na capital, a escolha do prefeito ficou marcada para o dia 13 de dezembro. Um eventual segundo turno será disputado no dia 27 do próximo mês. E agora a corrida é para a disputa do segundo turno das eleições municipais de 2020. A Constituição Federal prevê a realização de segundo turno apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores. No país, 95 municípios atendem a esse requisito e em 57 deles haverá segundo turno esse ano. No dia 29 de novembro, os eleitores de 18 capitais voltam às urnas. E vale lembrar que há a possibilidade de mais uma capital também ter segundo turno. A eleição em Macapá, que foi suspensa por conta do apagão no estado do Amapá, deve ter a nova data informada nos próximos dias. Existem também 2 cidades que estão com a situação indefinida, porque os candidatos mais votados estão com as candidaturas sub judice, ou seja, estão sendo analisados pela Justiça Eleitoral. Esses casos são nas cidades de Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no estado do Rio de Janeiro. Ainda nesta edição, você acompanha os destaques da coletiva de imprensa do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que terminou agora há pouco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendeu o pedido da defesa de Lula e determinou que a Justiça Federal do Paraná amplie o acesso a trechos do acordo de leniência da Odebrecht sobre o ex-presidente. A decisão inclui conteúdos como a troca de correspondência entre a Força-Tarefa da Lava Jato e a autoridade de países como Estados Unidos e Suíça. De acordo com o ministro, o acesso a tais dados só poderá ser limitado caso contemple informações somente referentes a terceiros ou que possam comprometer concretamente eventuais diligências em andamento. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que o julgamento do mensalão não anula a reforma da Previdência de 2003. 3 ações alegavam no Supremo que a reforma da Previdência de 2003 teria sido aprovada por meio de compra de votos, com a ajuda de parlamentares condenados na ação penal 470, que ficou conhecida como a do mensalão. As ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. No voto, a relatora, ministra Carmen Lúcia, escreveu: sem a demonstração de que, sem os votos viciados pela ilicitude, o resultado do processo constituinte reformador ou legislativo teria sido outro, com a não aprovação da proposta de emenda constitucional ou com a rejeição do projeto de lei, não há que se declarar inconstitucionalidade da emenda constitucional ou da lei promulgada. A ministra também afirmou que não há inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar, porque não está evidenciado que as emendas constitucionais sobre a reforma da Previdência foram aprovadas apenas em razão do esquema de compra de votos de alguns parlamentares no curso da reforma constitucional. A ministra Carmen Lúcia disse que, mesmo sem os votos dos 7 parlamentares condenados, as emendas constitucionais teriam sido aprovadas e que, no julgamento do mensalão, o Supremo concluiu que não seria possível saber quais votações teriam configurado quebra de decoro parlamentar por compra de votos. Todos os ministros seguiram o voto da relatora e decidiram: o julgamento do mensalão não anula a reforma da Previdência.
Também em julgamento no plenário virtual, por maioria de votos, o Supremo decidiu que a paridade de vencimentos entre policiais ativos e inativos de Rondônia é inconstitucional. A ação julgada foi apresentada ao Supremo pelo governador do estado contra dispositivos de lei complementar estadual de 2008. Além de outras vantagens, as normas garantiam que os proventos e outros direitos do policial civil inativo e dos pensionistas da categoria seriam revistos na mesma proporção e na mesma data que se modificasse a remuneração ou subsídio do policial civil da ativa. Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, que apontou que a paridade entre ativos e inativos foi extinta pela reforma da Previdência de 2003. O relator destacou ainda que a Constituição proíbe estender aos servidores civis as mesmas vantagens concedidas aos militares por se tratarem de regimes jurídicos distintos. E veja a seguir, o presidente do TSE apresenta balanço do primeiro turno das eleições municipais. Depois do intervalo. Significa um compromisso permanente, duradouro, com um consenso civilizatório mínimo e caro ao Estado democrático de direito. Um consenso de proteção a direitos fundamentais, de garantia do sistema político e a proteção dos direitos das minorias, mesmo diante do arbítrio e excesso das maiorias. Em comunicado oficial divulgado agora há pouco, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, informou que amanhã serão retomadas as sessões de julgamento por videoconferência das 6 turmas do tribunal. E todas serão transmitidas no canal do STJ no YouTube. Após o ataque hacker sofrido no último dia 3, a Corte está adotando medidas para regularizar o mais rapidamente e com segurança o trâmite dos processos entre os tribunais do país e o STJ. O ministro destacou ainda que a distribuição de processos já voltou à normalidade. O presidente do STJ ressaltou também que a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal está em permanente contato com a Polícia Federal, num esforço conjunto para alcançar os autores do ataque hacker e responsabilizá-los. Já está valendo o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Com o Pix, a transferência é feita em apenas alguns segundos, a qualquer hora e qualquer dia da semana. Uma nova ferramenta que promete revolucionar o sistema financeiro do país. Nada de esperar horas e horas ou o próximo dia útil para fazer ou receber uma transferência bancária. Agora tudo está na palma da sua mão, ou melhor, no seu smartphone. Esse é o Pix, o sistema instantâneo de pagamentos criado pelo Banco Central. A ferramenta permite a transferência instantânea de recursos. Para quem recebe, o dinheiro está disponível em poucos segundos. Já para quem transfere, a vantagem é usar o sistema em qualquer horário e dia do ano. O Pix já está disponível para usuários selecionados pelas instituições financeiras e a partir desta segunda-feira estará disponível para todos os clientes. O Pix começou a ser pensado em 2018 e desde então a AGU, por meio da Procuradoria-Geral do Banco Central, participa do desenvolvimento do novo sistema. Em 2020 já passamos a trabalhar mais diretamente na regulamentação propriamente dita. Primeiro com a Circular 13985 em fevereiro, dando alguns contornos preliminares para o Pix. Depois com a aprovação do regulamento do Sistema de Pagamentos Instantâneos, o SPI. E finalmente, em agosto, com a divulgação do regulamento do Pix por meio da resolução número 1 do Banco Central. Desde o início das discussões no Banco Central, a PGBC trabalha para a concretização do plano. A atuação envolve assessoramento jurídico e consultoria. Tudo isso dá segurança jurídica para a formulação de regulamentos sobre o assunto. O Pix ele foi desenhado para ser um arranjo de pagamentos instantâneo, o que significa que a transferência de recursos ou o pagamento ele chega até o recebedor em poucos segundos, menos de 10 segundos, Essa é a regra desse sistema. Isso permite com que haja a imediata disponibilidade dos fundos transferidos para o usuário recebedor. O Jornal da Justiça exibe a partir de hoje uma série especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país. Os prejuízos, as mudanças necessárias e os desafios para se manter ativo e voltar a crescer.
Nessa primeira reportagem, a gente mostra o drama de quem se viu obrigado a fechar as portas. Para alguns empresários, a medida foi temporária e o desafio agora é trabalhar pela recuperação do negócio. Mas para muitos outros, os prejuízos foram tão grandes que a única alternativa foi encerrar as atividades definitivamente. Estou fechando parte da minha vida. Eu mais morava aqui do que na minha própria casa. O desabafo é da comerciante Lucimar Calil, a dona Lu, de 67 anos. Muito conhecida numa quadra comercial da Asa Norte de Brasília, onde ela tocava um restaurante junto com o irmão Acácio. Acompanhamos a última noite de funcionamento. Frequentadores assíduos estavam lá. É uma saudade que já dá, né? Porque isso aqui é antigo, desde quando eu era criança, que tem aqui, né? Foi passando e agora tá finalizando, né? Perdendo um bar tradicional que agrada as famílias. O restaurante funcionou durante 48 anos. Uma história que começou com os pais de Dona Lu e de seu Acácio. As dificuldades econômicas tiveram um peso grande na decisão de fechar o negócio. As crises anteriores vêm acumulando uma série de dificuldades. E agora, com a pandemia, tudo isso se intensificou. Com a pandemia de coronavírus, o movimento caiu 60%. Os donos tiveram que reduzir o número de funcionários de 12 para 8 e passaram a vender pratos executivos, sobretudo por delivery. Mas isso não foi suficiente para segurar o negócio. Hoje, o restaurante acumula dívidas tributárias. Nós pretendemos aderir aos programas do governo, tanto federal quanto distrital, e parcelar essas dívidas o máximo de vezes possível para poder continuar levando a vida no momento. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE no pico da pandemia em julho revelou: 4 em cada 10 empresas pararam as atividades temporariamente ou para sempre. A maioria de pequeno porte, com até 49 empregados. Segundo o Sebrae, para as micro e pequenas empresas, o principal problema foi o acesso ao crédito e ainda é, embora em menor escala. Mais de 57% das micro e pequenas empresas precisaram obter crédito no mercado e apenas 11% dessas empresas conseguiram o crédito. Hoje esse número já está um pouco melhor, nós estamos falando de 31% das empresas com acesso ao crédito, mas ele ainda precisa melhorar. Na reabertura, o dono deste restaurante teve que pegar um empréstimo do banco para pagar dívidas. Isso depois de tentar muito segurar as despesas. Demitiu 2 funcionários, colocou 3 em contrato de suspensão da carteira de trabalho e depois teve que mandá-los embora também. Conseguiu reduzir o aluguel pela metade e aumentou o serviço de delivery. Hoje, seu Jael respira um pouco aliviado. Agora estamos esperançosos que com a volta da presencial a gente consiga superar essa crise e a gente consiga sair dessa e conseguimos chegar a contento no final do presente exercício. Continuar no mercado não está fácil para muitos empresários. A saída pode ser um plano de recuperação judicial que deve ser aceito pelos credores. Quais são os benefícios disso? São taxas e juros menores, vai ter um deságio, vai ter alongamento dos prazos para pagamentos, como, por exemplo, dívidas tributárias podem ser parceladas até em 84 vezes. No entanto, dívidas trabalhistas são apenas 12 vezes. Micro e pequenas empresas terão um plano especial, onde poderão ter parcelas de até 36 vezes, porém terão uma carência de 180 dias. A retomada dos negócios vem ocorrendo de forma gradual. Nós já temos mais de 80% das empresas abertas e funcionando normalmente. No entanto, o seu faturamento ainda não é equivalente ao anteriormente à pandemia. Atualmente, nós temos uma redução de faturamento de 36%, quando no início da pandemia esse número chegou a 70%. Então, as empresas ainda precisam de algum tempo para retomar integralmente as suas atividades, integralmente o faturamento.
O economista Newton Marques diz que a atividade econômica vem se recuperando e na esteira o que se espera é a retomada no nível de emprego e que o país passe longe de uma segunda onda da pandemia. Se nós não tivermos problema com a segunda onda da pandemia que está acontecendo na Europa, isso vai ser muito bom porque nós podemos sair na frente, porque todas as medidas que foram tomadas pelos governos, principalmente pelos governos estaduais, fizeram com que essa pandemia não se propagasse tanto. E isso daí vai ser muito positivo para que no próximo ano a gente consiga ver a atividade econômica se recuperando e, com isso, aumentando a oferta de empregos e, consequentemente, reduzindo o desemprego. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, falou agora há pouco com a imprensa e fez um balanço do primeiro turno das eleições 2020. Repórter Renata Gorga está ao vivo no Tribunal Superior Eleitoral e tem mais detalhes para a gente. Renata, boa noite. Oi, William. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A coletiva de imprensa acabou agora há pouco aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, falou sobre um ataque de hacker que teria acontecido ontem ao sistema do TSE. Ele classificou como um ataque massivo com origem nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e também aqui no Brasil. A ideia desse ataque era desestabilizar o sistema, fazer vários acessos de uma só vez para tirá-lo do ar. Para você ter uma noção, William, foram 436 conexões por segundo, um número muito alto, mas que felizmente não interferiu no sistema do TSE. Ontem também foram vazadas várias informações de ministros aposentados e também de funcionários do tribunal, mas foram informações relativas ao período antigo, de 2001 a 2010. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do ministro comentando sobre esses ataques. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. A gente reforça aqui que foram 436 mil conexões por segundo. Então, um número muito alto, mas que felizmente não interferiu no sistema. Ele continuou no ar. O ministro também reforçou que já falou com a Polícia Federal, com o superintendente, o diretor também, para pedir que a investigação seja feita com rigor, para que esses suspeitos sejam identificados e punidos. Na data de hoje, eu conversei pela manhã com o diretor-geral da Polícia Federal e pedi a ele a instauração da investigação que se justifica, nesse caso, uma investigação séria e ampla. E agora, à tarde, formalizei em ofício o pedido ao senhor diretor-geral da Polícia Federal, doutor Rolando Alexandre, que de resto foi, durante todo o tempo, um bom parceiro da Justiça Eleitoral na detecção de crimes cibernéticos e no monitoramento de crimes no dia das eleições em geral. O ministro também comentou sobre o atraso na totalização dos votos que aconteceu pela primeira vez aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Nas outras eleições sempre ocorria nos tribunais regionais eleitorais. O que é que teria acontecido? O TSE contratou uma empresa para fornecer um supercomputador que iria fazer essa totalização. Mas esse supercomputador, apesar de ter sido adquirido em março, ele só chegou ao TSE em agosto por causa da pandemia. Isso impossibilitou testes prévios que precisavam ter sido realizados para então reproduzir tudo o que iria acontecer ontem no primeiro turno das eleições. Isso foi o que teria provocado esse atraso na totalização. Vamos ouvir o ministro. Em razão das limitações nos testes prévios, no dia da eleição, a inteligência artificial do equipamento demorou a realizar o aprendizado para processar os dados no volume e velocidade com que chegavam. Daí, sua lentidão e travamento, que exigiu que a totalização fosse interrompida e reiniciada. A detecção e solução do problema
gerou o atraso de aproximadamente 2 horas. É importante reforçar que nada disso interferiu na integridade da totalização e nem na nossa democracia brasileira. William. Muito obrigado pelas suas informações, Renata. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Falando em Justiça. Para você, uma boa noite. Até amanhã.